um pouquinho na área maior, que é a área da merceologia forense, para vocês entenderem onde a joalheria forense se encaixa. Depois eu vou desenvolver o tema, vou falar aí sim da joalheria forense, vou falar dos metais nobres, vou falar das gemas, a gemologia forense propriamente dita, e depois vou falar das joias no geral. Tá? Vamos estudar alguns casos reais nesse desenvolvimento, e no final, numa rápida conclusão, eu vou falar da situação atual e das perspectivas futuras para esse tema dentro das ciências forenses aqui no Brasil. Tá bom? Então, esse é um roteirinho para vocês entenderem como vai ser a nossa apresentação. Bom, hoje, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela é uma secretaria de Estado. Tá? Então, dentro da Secretaria de Estado de Polícia Civil, nós temos a Superintendência de Polícia Científica, que é onde nós estamos. Temos um órgão operacional, que é o Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica, e temos 5 institutos. O Médico Legal, o Instituto Félix Pacheco, que é de identificação, o Instituto de Pesquisas e Perícias em Genética Forense e o Centro de Estudos e Pesquisas Forenses. E no meio deles nós temos o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, que é onde estão todas as áreas da criminalística que vocês não veem nos outros institutos. Então, todas as áreas das ciências forenses estão aqui nesse instituto, que é onde se encontra o serviço que eu coordeno. Então, no Instituto de Criminalística Carlos Éboli, nós temos 3 divisões. Temos a divisão de perícias de cenas de crime, que talvez seja a mais famosa, né? Geralmente, quando se pensa em perícia criminal, a gente imagina logo um corpo caído numa cena de crime. Mas vocês vão ver que não é só isso. Temos o Laboratório Geral de Perícias Químicas, onde faz toda a parte relacionada à química, alimentos, medicamentos, drogas. E temos a divisão de perícias especializadas, onde nós encontramos o setor de perícias de engenharia, de armas de fogo, de áudio e imagem, contabilidade, documentos, veículos, e temos o nosso serviço, que é o Serviço de Perícias de Merceologia Forense. Hoje ele se chama Serviço de Perícias de Merceologia e Jogos, porque há anos atrás houve uma fusão da merceologia com o serviço de jogos, de azar. Então, hoje nós somos um serviço só, mas como eu vou tratar de merceologia, eu coloquei apenas merceologia. Mas o que é essa grande área chamada de merceologia forense, que abarca todos os bens de consumo envolvidos em crimes? Então, ela é uma área dentro das ciências forenses que tem a função, a responsabilidade de realizar os exames de identificação, autenticação e avaliação pecuniária, né, valor, quanto vale, em qualquer bem de consumo envolvido em crime. Tá? Então, o nosso carro-chefe são os celulares, vocês devem imaginar. Então, houve um crime, o celular está envolvido, ele chega para a gente, nós temos que identificar que celular é aquele, autenticar, ele é verdadeiro ou é uma réplica, e, posteriormente, avaliar. Tá? Parece relativamente simples, e até certo ponto, quando a gente fala de celular, de roupa, calçado. Então, onde é que está o grande desafio da merceologia forense? Está nos chamados de bens de consumo de luxo, ou bens de luxo. Esses bens, muitas vezes, eles são bens únicos e geralmente são bens do patrimônio histórico-cultural, muitos deles. Então, por exemplo, nós tratamos com bens aqui que podem ser peças únicas no mundo. Então, olha a dificuldade de você periciar um bem desse. E eles precisam ser identificados, autenticados e avaliados. E, geralmente, não estão implicados em crimes simples, mas sim em crimes de alta complexidade, como lavagem de dinheiro, corrupção, estelionato, violação de direitos autorais e financiamento de atos ilícitos. Esses bens, eles podem ser usados no financiamento do tráfico de drogas, de armas, de seres humanos e até terrorismo. Então, para periciar um bem de luxo como esse, ninguém faz isso sozinho. O Instituto de Criminalística hoje, ele formou um conjunto
de setores que trabalham juntos para realizar um estudo transdisciplinar, que é a merceologia forense. Então, a gente utiliza dentro do próprio instituto, não só o SPMJ, que é o Serviço de Perícias de Merceologia e Jogos, que eu coordeno, mas o Serviço de Perícias de Documentos nos ajuda, o Laboratório Geral de Perícias Químicas nos ajuda, isso dentro do ICCE. Tá? Mas nós também temos parcerias com instituições externas, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que nos ajuda na parte laboratorial, o Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro. Então, a merceologia forense ela é um estudo transdisciplinar. A gente utiliza diversos profissionais de várias áreas do conhecimento diferentes, integrados, trabalhando juntos. Então, se eu tivesse que dar agora, depois que eu apresentei isso, uma definição um pouquinho melhor, mais aprofundada do que é a merceologia forense, eu diria para vocês o seguinte, que é uma área das ciências forenses caracterizada como um estudo transdisciplinar, como eu falei, que utiliza metodologia científica, isso é importantíssimo, tá? E conhecimentos estabelecidos por outras ciências para identificar, autenticar e avaliar bens de consumo de luxo envolvidos em crimes de alta complexidade. Então, essa é uma definição que eu criei para abordar a parte mais fina, mais desafiadora do nosso trabalho. Mas sabendo que a merceologia forense ela pode avaliar qualquer bem, tá? Inclusive um celular. Bom, mas então agora vamos falar qual é a importância da merceologia forense para a justiça e para a sociedade no geral. E aí, quando eu falo na importância da merceologia forense, eu quero que vocês coloquem na mente que dentro da merceologia forense, nós temos a joalheria forense, tá? Que vai pegar aquele grupo de bens de luxo que envolvem joias, claro, mas também metais nobres e as gemas, que a gente vai falar mais para frente. Então, dentro da merceologia forense, a gente tem a joalheria forense e tem a gemologia forense, tá? Que estão interligadas, como vocês vão ver mais à frente nessa apresentação. Mas agora eu quero deixar claro para vocês qual é a importância desse estudo, que é tão pouco conhecido, né, no Brasil, no geral. Bom, se vocês entrarem hoje no site da Interpol agora, vocês vão ver que a Interpol ela elenca uma série de crimes, como crimes mais importantes a nível transfronteiriço. E um desses crimes que a Interpol elenca é o crime contra os bens do patrimônio histórico-cultural. Ela diz, a Interpol, que esses bens eles geram um lucrativo mercado negro que tem profundas ligações com o crime organizado. E quando a Interpol fala em crime organizado, está falando daqueles crimes que eu citei lá no início, que é tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos e até mesmo terrorismo. Se nós entrarmos no site da ONU, nós vamos ver que desde 2015, aliás, até antes, mas em 2015, quando saiu a resolução 2199, a ONU já apontava para os países membros que bens do patrimônio histórico-cultural, esses bens de luxo, estavam sendo utilizados já há alguns anos pelas organizações terroristas para financiar atos terroristas e para financiar o treinamento de novos terroristas. Então, aqui nesse trechinho que eu selecionei do documento, fala na Al-Qaeda especificamente, mas o documento inteiro fala de várias outras organizações terroristas, como o Estado Islâmico, por exemplo. Então, é importante mostrar que a ONU está nos sinalizando isso. E, por último, se nós entrarmos no GAFI, que é o Grupo de Atividades Financeiras Internacional, a maior autoridade no planeta sobre lavagem de dinheiro, é GAFI em português, mas em inglês é FATF, a sigla. Vamos ver que eles lançaram agora, em fevereiro desse ano, um relatório mostrando o aumento da lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo através do mercado de artes e antiguidades. E quando a gente fala em antiguidades, a gente junta joias nessa situação, porque muitas joias
são também consideradas antiguidades, certo? Se nós nos detivermos agora mais no Brasil, vamos ver que em 2020, no painel de abertura do 10º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, o presidente da FEBRABAN, na época, ele já apontou um aumento de 40% nas comunicações da FEBRABAN ao COAF relacionadas à lavagem de dinheiro. O COAF é o Conselho de Atividades Financeiras do Brasil, que é o braço do GAFI, aquele órgão internacional aqui no Brasil. Tá? Então, eles apontaram um aumento de 40% de 2019 para 2020. Um detalhe, o Congresso foi em outubro de 2020, então nem tinha acabado o ano ainda. Então, esse dado que foi lançado nesse Congresso em 2020, ele é importantíssimo para mostrar como a lavagem de dinheiro ela já vem crescendo no Brasil. E se nós pegarmos o dado do relatório do COAF do ano de 2021, nós já podemos verificar esse aumento quando a gente olha para esse gráfico que aponta os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF. Então, esses bens, eles são muito utilizados nesse tipo de crime. Porque imagina só, o que é mais fácil? Você carregar uma mala de dinheiro com milhões, que são várias malas com notas de dinheiro, ou você carregar dentro do bolso uma pedrinha ou uma joia que pode valer aqueles mesmos milhões. Então, são peças, aí falando já especificamente de joias, que são extremamente valiosas e têm uma facilidade de serem transportadas e passadas, né, muito grande. Então, os relatórios vêm apontando isso, e isso tem que deixar bem clara a importância desses itens e desse estudo da joalheria forense para a sociedade. Quando a gente fala em joalheria forense, agora sim, tá? Entrando mais especificamente na joalheria forense, a gente tem que dividir o estudo em 3 partes. Tá? Uma parte são os metais nobres, que por si só é todo um estudo específico para eles. Metais nobres são os metais que vão ser usados em joalheria. Outra parte são as gemas, que vocês podem ver aqui no meio, que eu botei apenas as 5 principais, né? Rubi, safira, esmeralda, pérola e diamante. Então, é o estudo da gemologia forense, que são as gemas separadas. E ali embaixo eu coloquei já joias montadas, ou seja, eu peguei os metais nobres, juntei com gemas e constituí joias. É claro, a gente tem joias também que são apenas de metais, né? Mas tem as joias com gemas montadas. Então, a gente vai primeiro, nessa apresentação a partir de agora, falar um pouquinho sobre os exames em metais nobres. Tá? Então, ficou bem claro, né? São 3 partes: metais, as gemas e depois as joias já propriamente ditas, já finalizadas, já acabadas. Elas podem ser só de metal, mas elas também podem ter gemas montadas. Tá? Então, pode ser uma joia só com metal ou também com gemas. Então, primeiro vamos falar só nos metais, que é uma parte importantíssima da joalheria forense, certo? Bom, existem vários metais que são utilizados em joalheria forense. Tá? Isso até difere um pouquinho do pessoal da química, porque na química nós temos elencados alguns metais que são considerados nobres. Mas para a joalheria isso muda um pouco. Tá? Para a joalheria, os metais nobres são esses que eu coloco aqui nessa tabela, à esquerda de quem olha a tela do computador. Né? Então a gente vê o ouro e a prata, que são os metais que estão destacados em vermelho, porque eles são os mais utilizados em joalheria, mas nós temos vários outros metais nobres, que vocês podem ver aqui embaixo. Além do ouro e da prata, nós temos todos aqueles que são da família da platina, tá? Que eu coloco aqui no meio da tabela também. E nós temos metais não nobres, que também são utilizados em joalheria, como cobre, alumínio, níquel, zinco, titânio, estanho. Por que eu disse que difere um pouco da química? Porque, por exemplo, para a química, em algumas questões, o cobre é considerado um metal nobre. Mas para a joalheria ele já não é considerado um metal nobre. Tá?
mas ele entra na liga de vários metais, de várias joias. A gente vai ver isso mais para frente. Mas antes de continuar, é importantíssimo a gente esclarecer algo que eu vejo muita gente errar, inclusive no meio da joalheria, tá? Que é a questão dos quilates. O que são quilates? Tá? Isso vai servir tanto para metal quanto para gema, que vem depois, é o próximo assunto. O que são quilates? A palavra quilate, ela vem dessa palavrinha queratos, em grego. E o que é queratos em grego? É essa planta que vocês estão vendo nesse slide. É uma planta que em português se chama alfarrobeira. Tá vendo? Aqui nós temos um desenho dela, né? E aqui duas vagens à esquerda, uma vagem verde e uma já seca. Tá? Então, quilates vem da palavra queratus, que é essa planta, mas também a palavra queratus é usada para a vagem dela e também é usada para semente. Mas por que se usou uma palavra que é de uma planta para significar quilates? Bom, aí essa história vem lá da Roma Antiga. Tá? Século IV, Roma Antiga, eles criaram uma moeda de ouro puro que era chamada de sólidos, tá? Em latim, que hoje poderia ser traduzido para sólido ou soldo. É daí que vem o soldo, tá? O pagamento. Então era uma moeda de ouro puro. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas onde é que entra o queratus nessa história? Bom, naquela época, muita gente já tentava falsificar essa moeda e passar adiante. Né? Já tinha trambique naquela época. E começaram a inventar várias formas de descobrir se a moeda era de ouro puro ou não. Aí tinha gente que mordia, tinha uma série de técnicas. Mas teve uma técnica, que foi a principal, e era a única que realmente funcionava muito bem. Qual era? Alguém descobriu, não sei como, alguém descobriu que uma moeda daquela, que é uma moeda frente e verso, ela equivalia a 24 sementes daquela planta que eu mostrei para vocês, que era chamada de queratus, a alfarrobeira. Então, a semente dela, que também era chamada de queratus, pelo mesmo nome da planta, se eu pegasse 24 sementinhas daquela vagem e pesasse numa balança, ia ficar equilibrada com uma moeda de ouro puro chamada sólidos do governo romano. Então, os sólidos ficou sendo como 24 queratos, né? Porque equivalia a 24 sementinhas. Tá? Então, todo mundo entendeu até aí de onde veio essa comparação, certo? Uma moeda de ouro puro, utilizada na época, equivalia a 24 queratos. Bom, 24 queratos do grego se transformou em 24 carats do inglês e 24 quilates em português. E, consequentemente, 24K maiúsculo, tá? Ou 100% ouro. Então, foi daí que o quilate do ouro surgiu, daquela plantinha. Então, hoje, a gente usa 24 quilates para falar em ouro puro. Então, quilates do ouro significa teor de pureza, tá? Significa que ele é 100% ouro, como era a moeda antiga de Roma, certo? Então, se isso ficou claro aqui para vocês, em relação ao ouro, a gente vai ver que surgiu uma confusão. E essa confusão, ela ocorre, infelizmente, na nossa língua portuguesa. Que confusão foi essa? Acontece que em 1907, na quarta Conferência Geral de Pesos e Medidas, que é aquela conferência que acontece de tempos em tempos em Paris, pelo Sistema Internacional de Medidas, eles resolveram pegar a sementinha, o queratus, né, e pesar e medir a massa daquela sementinha e transformá-la numa medida de massa. E descobriram que aquela sementinha tinha 200 miligramas, ou 0,2 gramas. E aí disseram que aquilo ali era 1 quilate. Tá? Só que aí
não era mais o quilate do ouro, porque não é teor de pureza, é medida de massa. E um quilate virou um carat, com C, e não com K. E a medida agora tem CT. E passou a ser usada como quilate do diamante. Então, vejam bem, esse quilate do diamante, e que é usado para outras gemas também, ele é um quilate, uma medida de massa, que equivale a 0,2 gramas, ou 200 miligramas, ou 100 pontos. E esse quilate da gema, ele é abreviado por CT, letras minúsculas, tá? Então, por que ficou confuso? Porque enquanto nas outras línguas, como no inglês, o carat do diamante é com C e o carat do ouro é com K, a gente teve uma grande confusão em língua portuguesa. Por quê? Porque aqui no Brasil, na língua portuguesa no geral, não só no Brasil, traduziu-se os dois por quilate com QU. Então, a gente tem carat do ouro, que o símbolo é K, traduzido em português para quilate, e carat com C do diamante e das outras gemas, que é CT, a unidade de medida, né? Também traduzido por quilate. Então, eles ficaram iguais. E isso gera uma confusão imensa. Por quê? Porque enquanto no diamante o quilate é uma medida de massa, no ouro não é massa, é teor de pureza. Significa que o ouro, 24 quilates, é 100% puro. Apenas isso. Só que se faz uma confusão imensa em joalheria. E olha, eu estou falando de revistas especializadas. Há pouco tempo atrás eu peguei uma revista da Bloomberg, que é especializada em joias, essa parte da revista, né? A Bloomberg é finanças em geral. E ela estava falando em quilate errado, usando K para teor, para diamante, fizeram uma confusão. Então, eu espero ter dado pelo menos um início de um esclarecimento para quem acha interessante a joalheria forense. Bom, enquanto o 24 quilates, o ouro 24 quilates é ouro puro, por que a gente tem o ouro 18 quilates, que é o mais usado em joalheria? Porque o ouro 18 quilates, ele não é 100% ouro. Ele é apenas 75%. Porque o ouro é um metal muito maleável. Se eu usasse uma joia de ouro puro, 24 quilates, ela amassaria só de eu deitar sobre a minha mão. Então, existem ligas para fortalecer a joia. O ouro 75%, ele é 75% por que ele é 18 quilates? Porque 18 é 75% de 24. Então, por isso que a gente usa 18 quilates. Tá? E dependendo da liga que a gente utilize para compor o ouro 18 quilates, o ouro 75%, ou 750, é outra forma de chamar, quando a gente fala que o ouro puro é 1000, a gente usa o 18 quilates como 750. Para compor essa liga, a gente pode usar uma série de outros metais. E aí a gente tem diversas tonalidades de ouro. O ouro amarelo, que é o mais comum, tá? É o ouro que é 75% ouro. Geralmente, ele usa muito mais prata e um pouquinho de cobre, então ele fica amarelado. Ou então a gente usa, na verdade, a gente pode usar até meio a meio. Mas quando a gente usa mais cobre, ele começa a ter uma tonalidade rosé e avermelhada, quanto mais cobre a gente coloca. E se a gente quiser um ouro branco, a gente utiliza o ouro com o paládio. Tá? E aí a gente tem um ouro branco. Na prata, acontece coisa semelhante. A prata também é um metal maleável, então ela amassaria com facilidade, também precisa ser constituída numa liga. Há muitos anos atrás, surgiu a prata de lei. A prata de lei, ela era a prata 800, 80% prata na época. Hoje, a prata de lei já é diferente. A prata mais utilizada em joalheria é a prata 925 ou 950. Quer dizer, ela é quase prata pura, mas ela tem um pouco de cobre, um pouco de outros metais.
Tá? A prata 925 é esterlina, a prata 950 é um pouco melhor, mas ambas são utilizadas na joalheria tanto brasileira quanto internacional. São as mais usadas hoje. Se você pegar hoje uma peça, uma joia com prata 800, é uma prata mais antiga. Você já sabe que é uma joia um pouco mais antiga. Tá? Bom, mas como é que a gente descobre efetivamente... Opa, eu acho que alguém começou a apresentar aí sem querer. Espera aí que eu vou... Alguém começou a compartilhar a tela. Vocês continuam vendo a minha apresentação ou alguém entrou? Porque aqui está dizendo para mim que alguém entrou na minha apresentação. Não, agora está aparecendo que é a Leila. Leila, eu acho que você, sem querer, está tentando apresentar. Eu preciso que a Leila saia da apresentação. Se você colocar para apresentar novamente, você derruba ela. Ah, é? Então, espera aí que eu vou derrubar ela. Só um minutinho. Leila, desculpa, mas eu vou ter que te derrubar. Que eu acredito que você tenha entrado sem querer. Então, vamos lá. Estão vendo minha apresentação de novo? Agora deu certo. Então, beleza. Vamos lá. Bom, mas o que mais importa, né? Quando a gente fala... Talvez eu tenha que dar uma pausa aqui, porque eu não sei quanto tempo ficou rodando, vai passar. Bom, mas o que importa para a gente é essa questão de ouro e prata. Importa principalmente saber se é ouro, né, e prata realmente ou não, se são falsos. Isso é o principal em joalheria forense. Tá? Então, em 2020, nós publicamos a coletânea de procedimentos operacionais padrões da Polícia Científica do Rio de Janeiro, que é esse livro que vocês estão vendo aí à esquerda. Tá? Eu tive a satisfação de ser o autor dos POPs da Merceologia, todos os POPs da Merceologia, fui eu que elaborei. E nesses POPs, que são os procedimentos operacionais padrões para descobrirmos se é ouro ou não, na época, o livro foi publicado em 2020, mas os trabalhos foram 2018, 2019. Na época, a gente utilizava um método muito antigo, que é esse método que eu vou apresentar hoje para vocês, mas que ele ainda é utilizado por nós e é utilizado pela maior parte das joalherias que vocês imaginarem, tá? No Brasil e até fora do Brasil. Somente as grandes joalherias, as grandes marcas, talvez Vivara, Amsterdã Sauer, H. Stern aqui no Brasil, elas têm um método mais moderno que eu vou apresentar no final. Esse método ele é utilizado em 90% talvez das joalherias, tá? Que é um método da pedra de toque. Então a gente utiliza uma pedra de toque, que é uma ardósia, é uma cerâmica, geralmente uma ardósia negra. A gente risca a joia, que a gente quer saber qual é o metal, né? Principalmente se é ouro ou prata, ou se é um metal não nobre. A gente risca nessa pedra, tá? E esse risco que vocês estão vendo aí, nessa pedra de toque, agora eu vou dar o play aqui novamente na apresentação. Esse risco ele vai ser utilizado para descobrirmos se realmente se trata de ouro ou não. Por quê? Nós vamos utilizar duas substâncias, tá? Dois ácidos, duas substâncias chamadas água forte e água régia. Tá? A água forte, que é a que a gente mais usa, ela é, na verdade, o ácido nítrico misturado com um pouco de água, diluído em um pouco de água. Geralmente a gente utiliza 50%, 60% de ácido nítrico. Tá? E esse ácido nítrico ele vai corroer praticamente todos os metais não nobres. Então, quando eu pingo, né, quando eu passo o ácido nítrico nos riscos que ficaram na pedra de toque, o que for ouro verdadeiro não vai reagir com a água forte. Não vai reagir e vai permanecer o risco. Reparem
que aqui à esquerda, nós temos riscos que não somem, tá? Enquanto aquilo que não for ouro vai desaparecer onde a água forte passar. Tá? Então, vocês vejam que ali à direita, nós temos um primeiro risco à direita que permanece, os outros dois somem. Por quê? Aquela peça era uma peça que tinha apenas um banho de ouro. Então, o primeiro risco ficou, o segundo e o terceiro desapareceram, porque eu já peguei camadas subjacentes do metal de substrato. Tá? Então, esse é um teste simples e ele é usado principalmente para metal amarelo. Na época, a gente criou, né, naquela coletânea de POPs que eu apresentei ainda agora, eu criei esse esquema para mostrar as reações. Quando se trata de metal amarelo, é bem simples. O traço desaparece, metal não nobre. Você não vai saber nem qual é o metal, com certeza, mas você sabe que ele não é nobre, não é ouro. Se o traço persiste, é ouro amarelo, ou 18 ou 24. Porque até o ouro de teores mais baixos, como 14, a gente tem ouro 14 quilates, tá? 10 quilates, 9 quilates, 8 quilates, eles vão desaparecer, tá? Mais lentamente, mas desaparece. O 18 não, ele permanece, tá bom? E quando tem uma efervescência esverdeada, pode ser cobre, alto teor de cobre, latão ou bronze. Latão e bronze levam cobre na constituição. Agora, quando se trata de metal branco, é um pouquinho mais complicado, porque a água forte, ela não nos dá todas as informações. Ela vai me permitir saber com facilidade se é prata ou paládio. Tá? Quando eu falo metal branco, é o que as pessoas costumam chamar normalmente de prateado, mas tecnicamente a gente chama de metal branco. Tá? Só que muitos metais brancos não vão ser corroídos pela água forte. E aí a gente tem que entrar com a substância mais forte que a gente tem, que é a água régia. A água régia é uma preparação que une o ácido nítrico com o ácido clorídrico. Então ela é mais forte. Por isso que ela se chama água régia. Régia vem de rei, né? Porque ela corrói até o rei dos metais, que seria o ouro. Tá? Então ela corrói o ouro, só que demora um pouquinho. Então, dependendo do tipo, a gente elaborou esse outro esquema que mostra que, dependendo do tipo de metal branco, a reação com a água régia vai ser diferente. Então, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, tá? Porque isso existe publicado. Então, por exemplo, a gente sabe que quando tem uma reação acastanhada, né, é aço inoxidável. Hoje a gente tem muita joia que já usa o aço inoxidável. Tá? Então, às vezes você pode visualmente confundir com ouro branco, mas através do teste com a água forte e depois com a água régia, você vai perceber que não é ouro branco. O ouro é o aço inoxidável, porque gera uma efervescência com um precipitadozinho acastanhado. Tá? Eu fotografei uma placa para vocês verem, não vou mostrar todas as reações, porque não daria tempo, mas só para vocês terem uma ideia do que ocorre na prática, tá? Aqui é um teste com a prata, quer dizer, tem vários metais, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é esse à direita, que parece que tem umas bolhas, uma coisa leitosa no meio, que é a reação típica que ocorre com a prata, tá? Quando a gente joga a água forte. Enquanto o ouro, o traço permanece como estava na água forte, a prata gera esse sobrenadante leitoso. Tá? Então é isso que a gente faz. A gente risca a pedra de toque, que é uma cerâmica, uma ardósia negra, e passa a água forte em primeiro lugar. Depois, se for preciso, a gente usa a água régia. Então, esse tipo de reação é a reação típica da prata. Isso é para prata 925 ou 950. Há pouco tempo atrás a gente pegou uma prata antiga, umas peças antigas, que não dava esse leitoso todo. Por quê? Era prata 800, tá? E o que há de mais moderno hoje? O que a gente usa hoje no serviço, graças ao nosso acordo de cooperação científica e FRJ, que nos cedeu esse equipamento? Esse equipamento
ele utiliza espectroscopia por fluorescência de raio-x, que vai analisar a composição química elementar do que eu colocar ali para ser examinado. Então, ali vocês estão vendo que eu coloquei um anel, né, de metal amarelo. Ele funciona como se fosse uma pistola, mas a gente pode botar nessa base. Tá? Então, ele vai me dar a composição química. Eu não preciso fazer nenhum teste. Então, isso é o que há de mais moderno hoje. Como eu falei, as maiores joalherias. Aqui no Brasil, acho que Vivara, Gasterne, Amsterdã Sower tem também aqui no Brasil. Não me lembro de mais nenhuma que tenha. As outras utilizam um método antigo mesmo. Talvez a Monte Carlo tenha também. Então, o que esse equipamento gera? Ele gera um espectro, que é isso aqui. Esse espectro ele vai me mostrar, tá, todos os elementos químicos que estão presentes naquela peça que eu estou analisando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma peça que é constituída majoritariamente de quê? Cobre, zinco e níquel. Então, ela não é uma joia de metal nobre. Tá? Tem um pouquinho de prata, vocês estão vendo ali, né? O símbolo da prata AG, mas a maior parte da composição da peça é de cobre, zinco e níquel. Então, facilmente, a gente determina qual é a composição química. Esse teste é feito em 30 segundos. Tá? Então, em 30 segundos eu consigo saber de que aquela joia, aquela peça, ela é constituída. Tá bom? Sem contar que eu não danifico a joia e nem corro risco utilizando ácidos. Vamos falar um pouquinho agora de gemologia forense. Tá? Vamos sair um pouquinho dos metais, vamos para as gemas. Tá? A gemologia forense, ela vai utilizar... Uma coisa que eu esqueci até de falar lá no início, mas é importante. Eu estou trabalhando aqui com joalheria forense com vocês, mas voltado para a minha área, que é a merceologia forense, que é saber o quê? Se é autêntico e saber avaliar. Tá? Porque a joalheria forense pode ser usada até em casos de homicídio. Existem vários casos na literatura de anéis e alianças que retiveram material biológico do assassino. Isso é joalheria forense, mas não é aplicada à minha área. Aqui a gente está falando de autenticação e avaliação. Tá? Então, a gemologia forense vai pegar a parte das gemas. Tá bom? Então, a gente vai explorar um pouquinho o que são gemas, em primeiro lugar. Para a gente saber o que é a gemologia forense, a gente tem que saber o que é uma gema. E vocês vão descobrir, para quem não é da área, né, vai descobrir agora que gema pode ser uma série de coisas. Tá? Para a gente considerar uma gema, classicamente, tem que ter 3 atributos: beleza, raridade e durabilidade. Quer dizer, tem que ser belo, tem que ser uma coisa rara, não pode ser encontrada em qualquer lugar, e tem que ser durável, ela tem que durar um certo período. Para quê? Para eu poder utilizar como ornamento, né, como ornamento, ou como decoração de ambiente. E também tem 2 outros atributos importantes, não tão importantes quanto os 3 primeiros, mas também são importantes, que é a tradição e a moda. Né? Alguns povos eles têm tradições em utilizar algumas coisas como gema, e tem a moda também da época. E as gemas elas podem ser divididas em 2 grandes grupos. Eu não vou poder falar todas as subdivisões aqui, porque o tempo é curto, mas 2 grandes grupos: as gemas inorgânicas e as gemas orgânicas. Qual é a diferença? As orgânicas são gemas produzidas por seres vivos. A mais óbvia de todas, que todo mundo lembra logo, são as pérolas. Tá? Mas tem várias outras que eu vou abordar no próximo slide. E as gemas inorgânicas são aquelas que nenhum ser vivo está envolvido. Tá? Ela é formada no solo, né? Abaixo, enfim, abaixo da terra, por processos totalmente inorgânicos que não envolvem nenhum ser vivo. Tá? Então a diferença é essa, básica. As gemas orgânicas têm que ter um ser vivo envolvido. E não é só a pérola. Eu separei aqui algumas para vocês, quem não é da área, para conhecer. Então a gente pode usar como gema, né? Como ornamento. Gema orgânica, pérola,
concha de vários moluscos. Aqui a gente tem o âmbar, que eu acho que todos conhecem, né? Graças ao filme Jurassic Park, que ficou muito conhecido. O âmbar, em que a gente pode encontrar até mosquito dentro, que é uma resina vegetal, né? A seiva de uma planta. Nós temos várias sementes que hoje em dia são utilizadas em joalheria. Temos corais sendo utilizados em joalheria. O mais valioso é o coral precioso, que é esse bem avermelhado. E aqui a gente tem um bracelete, mais embaixo à direita, que é feito de casco de tartaruga. Tá? Acima a gente tem o azevis, que também é de origem vegetal. Ossos, dentes, garras, tudo isso é gema orgânica. Bom, e o que a gente tem que fazer em gemologia forense? A gente tem que identificar, autenticar e avaliar dentro da merceologia. Primeiro, identificação. Aí eu vou usar o símbolo mais geral do diamante, que todo mundo conhece. Se eu recebo uma gema desse tipo, eu sei se ela é um diamante, eu tenho que identificar. Pode ser uma safira incolor, um topázio incolor, um quartzo, pode ser um vidro, pode ser uma resina polimérica, enfim. Botei esses exemplos, são mais tradicionais. Tá? Então, eu tenho que identificar. Primeira coisa, como é que eu identifico uma gema? E aí tem vários procedimentos, utilizando diferentes equipamentos, que eu vou apresentar muito rapidamente aqui para vocês, devido ao tempo. Tá? Mas tem equipamentos que são importantíssimos. O primeiro deles é a lupa gemológica, ou lupa de joalheiro, ou lupa de relojoeiro, como alguns chamam. O certo é a lupa gemológica. Essa pequena lupa, ela é um equipamento altamente tecnológico. Não estou brincando, não. Realmente tem uma tecnologia muito grande envolvida por trás da constituição de uma lupa dessas, tá? Primeiro que ela não é uma lupa com uma lente, ela tem 3 lentes, ela é uma lupa triplete. Tá? Só uma delas, uma das lentes é que aumenta, que é a do meio. Uma é aplanática, a outra é acromática, uma corrige imperfeições, outra corrige colorações, que são importantes. Eu não vou entrar em detalhes, mas essa lupa, ela resolve muita coisa para o perito que está trabalhando com gemologia forense. Embora o aumento dela não seja muito grande, geralmente o correto, né, o melhor é 10 vezes apenas, a gente consegue matar muita coisa de identificação com a lupa gemológica. Um exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo dessa imagem que é chamada de trígono. Ela é uma natura, tá? A gente utiliza esse termo, uma natura do diamante, que é algo que ocorre naturalmente no diamante bruto. E quando a gente pega um diamante lapidado, essa parte do meio do diamante, a circunferência central do diamante, chamada de rondízio, ela ali não leva um polimento muito bem acabado. Tá? Geralmente fica um pouco bruto ainda. Por isso a gente consegue, se nós tivermos muita sorte, claro, né? Porque isso é muito difícil, não é tão simples assim. Mas se a gente tiver muita sorte, a gente encontra uma natura. E aí, esse trígono, se eu encontrar um trígono desses, eu sei que é um diamante. Tá? Mas tem que dar muita sorte, não é tão comum. Isso a gente vê com a lupa gemológica. Mas se nós não virmos nada disso com a lupa gemológica, outro teste que a gente pode fazer é usando o polariscópio gemológico. O polariscópio é um equipamento que utiliza ótica e vai me dizer se uma gema que eu estou examinando ela é isotrópica ou anisotrópica. Ou seja, se ela refrata a luz numa única direção ou se ela refrata a luz em mais de uma direção, em 2 direções. Tá? Isso é importante porque, no caso do diamante, por exemplo, ele é isotrópico, tá? Porque ele tem um crescimento cristalográfico, que é chamado de sistema cúbico, que ele só refrata a luz numa direção. E isso o polariscópio me aponta quando eu giro o diamante entre os dois, naquela parte ali que vocês estão vendo na imagem, que tem o diamante numa pinça, quando eu coloco ele naquela posição e giro, eu consigo ver que ele é isotrópico. Enquanto gemas anisotrópicas, por exemplo, vai me dar 2 tonalidades, escuro, claro, quando eu giro. Tá bom? Temos o refratômetro gemológico. O que ocorre? Quem é físico aqui sabe
que a luz, quando ela passa de um meio de propagação para outro, ela sofre o fenômeno da refração. Isso ocorre na gema. Quando a luz ela passa do ar para dentro da gema, quando ela incide na gema, ela sofre uma refração. E essa refração ela é específica para cada espécie mineral. Então, isso pode ser medido. É chamado de índice de refração. Quando eu coloco a minha gema nesse equipamento, o refratômetro, lá dentro dele, quando eu olho, ele tem essa escala de medida e, dependendo do índice de refração, eu consigo saber qual é a gema. Tá? O diamante, por exemplo, o índice de refração dele é alto, nem apareceria nessa escala. Tá? Mas se ele fosse uma outra gema tentando imitar um diamante, eu conseguiria descobrir pelo índice de refração. Além disso, a gente pode utilizar também a densidade relativa, que também é chamada em alguns livros de gravidade específica, né? Com a utilização da balança hidrostática. A balança hidrostática ela é um equipamento que a gente afere a massa da gema no ar e depois dentro da água. E a gente faz uma correlação entre as duas massas e descobre a densidade relativa daquela gema. E essa densidade relativa também é específica para cada espécie mineral. Então, se eu descubro a densidade relativa à água, né, eu consigo saber, existem tabelas publicadas para isso, eu consigo saber qual é o tipo de mineral, qual é o tipo de gema que eu estou examinando. Tá? Isso tudo para gema solta. Tá? Vocês estão vendo que esses testes que eu estou, tanto o refratômetro quanto a balança é mais usada para gema solta. Quando ela está montada numa joia, no metal, é um pouco mais complicado. E temos o microscópio gemológico, que é um microscópio óptico, mas que ele tem alguns detalhes específicos voltados para a gemologia, como, por exemplo, ele tem a iluminação de campo escuro, que facilita muito a visualização das inclusões. E inclusões é tudo que aparece dentro de uma gema, que a gente consegue identificar. Tá? E, além disso, ele tem um aumento que o ideal fica em torno de 60 a 80 vezes para a gemologia forense. Esse é o ideal. Tá? Ele geralmente tem uma pinça montada para facilitar. Tem alguns jogos de luzes diretas e indiretas. Isso tudo facilita para que eu possa observar inclusões que eu não conseguia observar com a lupa gemológica. Por exemplo, esse é um trígono, a mesma imagem que eu mostrei lá atrás, que lá naquela imagem eu consegui ver com a lupa, aqui eu vejo trígonos muito menores que eu consegui observar somente com um microscópio gemológico. Tá? Então, muitas vezes, a lupa não dá o desfecho final, mas o microscópio gemológico ele me permite identificar. No caso do trígono, que é uma natura, não só eu identifico que é um diamante, como eu autentico que é um diamante natural. Tá bom? Mas vamos imaginar que a gente não tivesse visto um trígono. Tá? Que aí realmente é uma coisa taxativa. Facilita muito o trabalho do perito quando a gente encontra um trígono. Né? Mas não é uma realidade corriqueira, não é sempre que a gente vê. Tá? Então, vamos imaginar que, através de todos esses processos que eu mostrei aqui agora, eu identifiquei que é um diamante. Mas ele é um diamante natural? Ou ele é um diamante sintético, crescido em laboratório, lab growth, né, que a gente chama? Aí vem a parte da autenticação. A gente saiu da identificação, já sabe que é um diamante, mas ele é natural ou é sintético? Tá? Para isso, eu não poderia ter visto um trígono. Tá? Então, como é que eu sei se ele é natural ou se ele é sintético? Aí eu preciso de técnicas mais avançadas. Existem no mercado alguns testes de caneta, uma canetinha teste, que utilizam a questão da calorimetria, mas, enfim, esses testes eles são um tanto questionáveis. Tá? Os de melhores empresas nem tanto, mas tem muitos que não são confiáveis.
Como é que a gente sabe categoricamente quando a gente trabalha na área forense? Porque a gente está trabalhando com justiça. Isso pode envolver a liberdade ou a prisão de alguém. Então, a gente utiliza técnicas mais avançadas, como a espectroscopia no infravermelho, por transformada de Fourier, que é o FTIR, ou a espectroscopia Raman. O que essas duas técnicas permitem? Que eu analise as ligações químicas da constituição molecular daquela gema. A gente sabe que o diamante ele é carbono, né? Basicamente é carbono, a estrutura cristalográfica dele. Só que o diamante natural, que ficou bilhões de anos a 600 quilômetros embaixo da Terra, sofrendo altas temperaturas e altas pressões, ele teve uma série de modificações na sua estrutura cristalográfica e teve inserção de átomos de nitrogênio, por exemplo, ou de boro, por exemplo, e isso aparece na espectroscopia FTIR e Raman. O do laboratório não tem isso. Tá? Bom, ou tem bem menos. Bem, quando a gente autentica, aí vai passar para a última parte, que é a parte da avaliação. E acreditem em mim, essa é a parte mais complicada. Mas essa é mais complicada do que todos esses equipamentos que eu falei mais para trás. Tá? Para avaliação, é muito comum a gente escutar falar nos 4 Cs, né? Que é cut, clarity, color e carat weight, em inglês. Na verdade, a gente fala cut é a lapidação, tipo de lapidação e qualidade. Clarity é a pureza do diamante. Carat é a massa, né? E color, a cor do diamante. Esses 4 Cs é o que importa. Existem várias tabelas para você classificar e, consequentemente, avaliar um diamante dentro dessas 4 características. E hoje não, já de alguns anos para cá, criou-se o 5º C, que é a confiança. Confiança na marca que vende. Vamos falar um pouquinho de casos reais. Tá? O primeiro relato é um relato, o relato que eu chamei do diamante falso. Alguns meses atrás, a gente recebeu lá no serviço um diamante que estava sendo questionado. Ele foi vendido e depois, por algum motivo, criou-se uma suspeita e ele veio parar para a gente. Quando tem uma suspeita e vem parar para a gente já sabe que provavelmente tem algum caroço naquele angu. Quando eu analisei o suposto diamante com a lupa gemológica, eu já desconfiei. Por quê? O diamante, vocês sabem que pela escala de Mohs, ele é a substância mais dura do planeta. Então, geralmente, um diamante lapidado, ele tem as arestas em canto vivo muito certinhas. E essa gema, ela tinha algumas escarificações nas arestas. Isso já estava me indicando que ele não seria um diamante. Então, eu desconfiei, mas eu tinha que ter certeza. O que eu fiz nesse caso? Eu passei a utilizar o que a gente chama de gauge, né? É um medidor. Esse medidor, vocês vão ver ali no próximo slide, ele é um medidor que é específico para gemologia, tá? Mas dá para fazer esse teste que eu vou explicar agora, mesmo com um paquímetro normal, que não seja voltado para gemologia, tá? Porque esse vocês vão ver que tem uma questão específica. O que eu trabalhei com o que aqui? Eu trabalhei com a densidade relativa do diamante, mesmo sem usar a balança hidrostática. O que acontece? O diamante, quando ele é lapidado em lapidação redonda, brilhante, tipo brilhante, que é essa mais comum do diamante que vocês estão vendo desde o início da minha apresentação, esse diamante bonitinho rodando, essa lapidação é chamada de lapidação redonda brilhante. Tá? É a mais tradicional do diamante. E ela tem proporções padronizadas internacionalmente. O que isso significa? Significa que se eu tenho um diamante bem lapidado nessas proporções, o tamanho do diâmetro dele equivale a uma certa massa em quilômetros. Existem... Opa! Alguém ligou o áudio aí, acho que é a Leila de novo, hein? Bom, então, como as proporções são padronizadas, eu sei, pelo diâmetro, eu sei a massa em quilate.
E esse equipamento, que é esse gaugezinho, né, que a gente utiliza em gemologia, ele permite que, quando eu meço o diâmetro, como eu estou fazendo ali no vídeo, medindo o diâmetro desse diamante, ele aponta ali 6 milímetros de diâmetro. Esse medidor já vem com o que deveria ser a massa dele em quilates, porque a lapidação é em brilhante. Então, ele aponta ali 0,79 quilates. Deveria ser isso. Mas, quando eu coloquei essa gema na balança normal, não era nem hidrostática, balança de precisão, apontou muito mais do que 0,79 quilates. Ou seja, não havia compatibilidade entre a massa em quilates e o diâmetro para uma lapidação em brilhante. Isso, então, já me apontava que havia algo realmente errado. Se fosse um diamante, com aquela qualidade, ele poderia atingir 50 mil reais. Só que quando eu medi, eu vi que ele tinha, a gema tinha 1,5 quilates. Não equivalia à densidade do diamante. Equivalia à densidade da zircônia cúbica, que pode custar, naquele caso, 50 reais. Então, olha a diferença de dimensão de valor. Claro que eu estou botando bem absurdo, bem extremo, né? Eu poderia sair de 50 reais para 50 mil reais. Eu botei nos extremos para dar um impacto, tá? E a gente definiu isso graças à densidade relativa, que vocês podem ver que a da zircônia é bem mais alta que a do diamante. E isso ficou claro graças à análise da comparação entre o diâmetro e a densidade. Bom, segundo caso real, vamos para o caso da água marinha. A água marinha é uma gema que tem um certo valor. Ela é um tipo de berilo, tá? É, digamos assim, uma irmã da esmeralda. Não tão valiosa quanto a esmeralda, mas é uma gema bem valiosa, a água marinha. E ela tem uma tonalidade azul muito bonita, né? Acredito que muitos aqui conheçam. E essa gema chegou para a gente algum tempo atrás, alguns meses atrás também, esse ano, como uma suposta água marinha que havia sido vendida, né? Nesse caso, eu utilizei o refratômetro gemológico, que vocês podem ver aqui, um equipamento no vídeo, né? Ali sobre a bancada. É um refratômetro, é aquele equipamento lá atrás que eu mostrei para vocês e falei que tem uma escala dentro dele que me dá o índice de refração da luz, quando ela passa do ar para dentro da gema. E isso é específico para cada gema. Então, eu utilizei esse equipamento para descobrir qual era o índice de refração. E aí ver se realmente era o índice de refração da água marinha. Porque realmente, visualmente, pela lupa gemológica, não havia nada que eu pudesse categoricamente afirmar que essa gema que vocês estão vendo azulzinha era uma água marinha ou não era. Visualmente, eu não conseguia. Bom, então eu tive que passar para o teste com o refratômetro nesse caso, tá certo? Eu desconfiei, mas eu vou dizer já por que eu desconfiei. Não vou falar agora, não. Mas não havia nada que pudesse me dar categoricamente, taxativamente, a certeza de que era ou de que não era. Então, eu passei para o refratômetro, coloquei no refratômetro, medi o índice de refração da gema. Tá? E, nesse caso, o índice de refração dessa gema, antes de falar que eu encontrei, um esqueminha básico de como é o refratômetro. Tá? Lá dentro ele tem essa escalinha que parece uma réguinha, mas que indica, na verdade, não é centímetro, é o índice de refração. O que acontece? A gente coloca a gema dentro do refratômetro, naquele quadradinho que tem ali no meio, tampa o refratômetro, a luz incide por trás do refratômetro e a gente olha pela frente. Então, a luz ela entra no refratômetro, incide sobre a gema, refrata, e aí
retorna para os nossos olhos batendo na escala. Então, a gente consegue ver onde a luz está batendo naquela escala pré-concebida que já está lá dentro do equipamento. Então, onde ela bater é o índice de refração. Nesse caso dessa gema, eu encontrei um índice de refração de 1,63 quando fiz a medição. E o índice de refração da água marinha, ele gira em torno de 1,56 a 1,59, porque a água marinha ela é birrefringente, então tem essa variação. Então, olha a diferença. O índice que eu encontrei, 1,63, nas tabelas que existem publicadas nos livros de gemologia, é o índice do topázio. Tá? Só que aí eu tinha uma pedra azul. Por isso eu desconfiei lá atrás, porque é muito comum utilizar hoje, no comércio de joias brasileiro, o topázio azul, que pode ser o Sky Blue, o Baby Swiss, o Swiss Blue ou o London Blue, diferentes tonalidades de azul. Isso, na verdade, é um topázio incolor que passa por um tratamento de radiação para ganhar a tonalidade azul. Ele é muito mais barato do que uma água marinha verdadeira. Então, 5 vezes mais barato. Não é tão absurdo quanto a diferença do diamante para a zircônia, mas vocês veem que uma água marinha ela pode atingir 5 vezes mais do que o preço de um topázio Sky Blue. Nesse caso dessa gema, ela era um topázio Sky Blue. Aqui nessa figura, as tonalidades elas não estão assim, 100% representativas do que é na vida real, tá? Mas dá para ter uma noção. O London Blue ele é mais escuro, o Sky Blue ele é mais clarinho, a gente tem o Swiss Blue que é intermediário. Então, nesse caso, a gente saiu de uma água marinha de R$ 500 por quilate, a gente foi para um topázio Sky Blue que custa em torno de R$ 100 o quilate, mesmo assim dependendo da qualidade da lapidação. Tá? Então, uma diferença de 5 vezes aí na avaliação. Terceiro caso, nós vamos falar do caso das ametistas. A ametista é uma gema que ela não é uma gema tão valiosa assim. Ela é uma gema muito comum aqui no Brasil, por isso ela não é tão valiosa, porque embora ela seja belíssima, eu acho, né, belíssima, ela perde no quesito raridade. Lembra? Beleza, raridade, durabilidade. Então ela perde no quesito raridade porque ela é uma gema muito comum aqui no Brasil. Então nós recebemos, algum tempo atrás, essas 6 gemas muito bem lapidadas, uma lapidação de boa qualidade, tá? Gemas grandes, podem ver pela escala em centímetros, que são gemas grandes, diferentes tipos de lapidação. A gente tem lapidação em trilhão, que é essa triangular arredondada, tem lapidação oval mais embaixo, aqui do lado esquerdo tem a lapidação do vídeo, tá? Tem a lapidação em gota, né, ou pera. Então, peças muito bonitas, tá? Mas que também vieram com aquisitação de autenticidade e de avaliação. Tá? Porque existem muitas peças imitando ametistas. Mesmo que o valor não seja muito alto da ametista, vocês vão ver que, dependendo do caso, compensa para o criminoso. Tá? Então, nesse caso, eu não usei nenhum equipamento mirabolante. Bastava olhar com a vista desarmada. Com a vista desarmada, ao mexer na ametista, como eu estou fazendo aqui no vídeo, a gente consegue ver lá dentro dela essa variação em bandas de cor. Vocês conseguem ver ali. Aqui nas 2 fotos aparece, e aparece no vídeo ali fazendo na hora. Essas bandas de cor que aparecem dentro e é um fenômeno óptico, né? Dentro da ametista, ela é típica da ametista e ela é inimitável até o momento. Então, quando a gente pega, nessa gema foi muito fácil porque ela é grande. Em gemas menores, pode ser um pouco mais difícil visualizar esse bandeamento de cores. Mas uma pedra desse tamanho, uma gema desse tamanho, é muito fácil. E deu para ver a vista desarmada. Tá? Então, a gente pode sair de um vidro que custaria R$ 10, tá? Um vidro desse tamanho, dessa cor, para uma ametista que
nesse tamanho, com essa qualidade de lapidação, que estava muito bem lapidada, ela poderia atingir R$ 1.000 facilmente. Tá? Então, embora a ametista não seja uma gema muito valiosa, com essa qualidade de lapidação e com esse tamanho, e principalmente, claro, essa massa em quilates, ela se torna uma gema relativamente valiosa. A gente está falando de R$ 1.000, e se fosse um vidro, por exemplo, que é muito comum, se vocês entrarem hoje no YouTube, vocês vão ver a gente pegando garrafa colorida, quebrando a garrafa e lapidando, fica lindo. Mas não tem raridade nenhuma. Né? Então a gente sai de R$ 10 de um vidro para R$ 1.000 de uma ametista. Tá bom? Relato número 4. Vamos falar agora um pouquinho de uma gema orgânica. Né? Eu vou falar do anel, de um caso do anel de pérola, e eu aproveito, nesse caso real, para falar agora sim de uma joia. Tá? Agora a gente vai juntar o metal nobre com a gema e vamos fazer uma joia composta por metal e gema. Tá? Esse anel, ele chegou para... Esse caso é um pouco mais antigo, é de 2021. Esse anel chegou para a gente. A dona era uma senhora, dizia que o anel era um anel da bisavó dela e que ela tinha levado a uma joalheria para dar um polimento no ouro, e ao retornar para buscá-lo, o joalheiro teria trocado o anel, que era uma pérola valiosa, autêntica, da bisavó, e ele teria trocado por um outro anel que era falso, e ela procurou a polícia, e esse caso chegou até a gente para determinar, tá? Se era autêntico ou não, e também para avaliar, porque ela dizia que o anel tinha um certo valor, e a gente tinha que determinar o valor dele para saber se batia com o que ela estava falando ou não, se era o autêntico ou não. Tá? Bom, no caso da pérola, tem uma diferença, uma pequena diferença em relação ao que eu mostrei até agora. Ao invés de começar pela identificação, a gente começa pela autenticação, e vocês já vão entender por quê. Tá? A gente começa pela autenticação. Por quê? Primeiro eu tenho que saber se é uma pérola autêntica, produzida por um molusco, ou se é uma miçanga de vidro, ou de resina, ou de plástico. Como é que eu faço isso? Eu utilizo um microscópio. Na verdade, isso que eu vou mostrar dá para ver com a lupa gemológica, tá? Mas só depois de um certo treino. Então eu botei no microscópio para facilitar a visualização. Esse microscópio não é nosso, é do Serviço de Perícias de Documentos, lá do Instituto de Criminalística, e eles deixam a gente usar em cooperação. Tá? Então, o que eu procuro? Eu procuro essas camadas que vocês estão vendo aqui na imagem à direita, que parecem ondas, né? Ou impressões digitais, enfim. Na verdade, são as camadas de nácar. Como a pérola é uma gema orgânica, na qual o molusco ele vai produzindo nácar em camadas, isso é visível e inimitável. Então, a gente caracterizou que ela era autêntica. E depois passou para a identificação. O que é a identificação nesse caso? Eu já não identifiquei que é uma pérola, mas ela é de água doce ou ela é de água salgada? Essa é a verdadeira identificação importante na pérola. E por que ela é importante? Eu acho que a foto fala mais do que 1000 palavras. Né? Enquanto um molusco de água salgada produz uma pérola, e geralmente leva 3 a 6 anos para produzir uma boa pérola, o de água doce, em alguns meses, 7, 8 meses, produz 50 pérolas. Então, a de água salgada é muito mais cara, muito mais rara, muito mais valiosa do que a de água doce. Tá bom? Isso tudo eu estou falando de pérolas cultivadas, tá, gente? Pelo ser humano. Porque hoje, praticamente no mundo inteiro, é proibido você pegar pérolas, são as chamadas naturais, que seriam aquela que a pessoa mergulhou e pegou. Tá? Só no Oriente Médio que ainda é permitido. O resto é cultivo, fazendas de moluscos. Bom, e como é que a gente sabe se ela é de água doce ou de água salgada? A pérola, ela é constituída pelo molusco a partir dos elementos químicos da água em que o molusco vive. Então, isso vai se refletir na composição química da pérola. Portanto, a gente utiliza, mais uma vez, a espectroscopia por fluorescência de raio-x para analisar a composição química elementar da pérola. E isso já está publicado há muito tempo, né? Em várias publicações
de vários institutos de gemologia, dependendo da composição química da pérola, eu sei, e dependendo não só da composição química, mas da razão, da proporção entre os elementos, eu consigo saber se ela é de água salgada ou de água doce. Nesse caso, a razão do estrôncio com manganês, do bário com magnésio, indicava uma pérola de água salgada, que é a mais valiosa. E aí, por último, então, autentiquei, pérola autêntica, de água salgada, avaliação. Aí a gente tem que cair numa avaliação que leva em conta 7 características, que são as chamadas 7 virtudes das pérolas, né? Isso no mundo comercial é importante. Mas, na verdade, são 7 características importantes que a gente analisa para avaliar. O formato, o tamanho, claro, a cor, a superfície, né? Como é que está a superfície dela, se está escarificada, se está lisinha, a qualidade do nácar, tá? E, depois de ver tudo isso, o lustre, né? O brilho, aquele brilho perolado, que é o oriente, que a gente chama, e depois de ver tudo isso, a composição, ou seja, a harmonia da pérola na joia. Tá? Bom, finalizando, se fosse uma miçanga, aquela pérolazinha valeria R$3. Se fosse uma pérola de água doce, com aquelas características, poderia chegar a R$300. Mas, como era uma pérola de água salgada, a nossa avaliação chegou a R$3.000 naquele caso. Tá? O metal era ouro 18 quilates, a gente deu uma avaliação final para a joia e definiu que se o anel foi trocado, conforme a dona estava acusando a joalheria, ele foi trocado por um anel com uma pérola autêntica salgada, de água salgada. Então, era uma outra questão. Aquele ali que chegou para a gente era uma pérola autêntica de água salgada. Pode até ter sido trocado, mas por um autêntico. Tá? Então, nesse caso, a gente conseguiu fechar dessa forma e ficou a cargo da investigação definir se houve ou não alguma outra consideração. Bom, como consideração final, o que eu queria deixar claro para vocês? Que a joalheria forense ela vem crescendo em importância de forma muito grande nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, agora no Interforensics, que teve em agosto, que é o maior congresso da América Latina de ciências forenses, nós tivemos uma manhã inteira dedicada à gemologia forense e joalheria forense. Tá? Isso nunca tinha ocorrido. Foi a primeira vez. E, além disso, nós tivemos um curso, do qual eu tive o grande prazer de participar, de joalheria forense, com uma grande pesquisadora, que foi a doutora Maria McLennan, da Universidade de Edimburgo. Ela foi trazida pela Polícia Federal para dar um curso aqui para a gente. Então, a importância vem crescendo muito. Então, isso vai surgir muito aí na área das ciências forenses mais para frente. Fiquem ligados, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Falei aí um pouco mais de 1 hora, me estendi um pouquinho no tempo. E eu não sei como é que o David costuma fazer, mas eu fico aí disponível ainda um pouquinho. Calma, caso só um minutinho que a outra está chorando aqui, professor. Mas, ó, mais uma vez, foi sensacional a palestra, professor. Obrigado, David. Calma aí. Só que eu falo um pouquinho. A galera está perguntando aí. Meu áudio tá Quer selecionar algumas? Eu quero muito agradecer, professor. E eu sou a Sol, tá? David não me apresentou, Sol. Mas eu sou a Sol. Obrigado. É a primeira vez que eu tenho contato com o assunto, né? Com o tema. Aham. E assim, muito interessante, muito interessante. Poxa, que bom que vocês gostaram. Foi muito interessante, assim, é algo que instiga você a querer saber mais, né? Principalmente para a gente que é da área da perícia forense, a gente fica já querendo saber como é que isso se envolve com a nossa área, né? Com a área
da criminologia, a gente já quer saber para que lado vai, Sim. junto com a nossa área. Então, assim, a gente já fica pensando assim, a gente pode convidar o professor, assim, uma outra hora para poder envolver isso junto com a nossa... Porque, assim, a minha área especificamente é a área criminal, Aham. mas já adianto para você e para outros que estejam interessados que a joalheria forense vem crescendo muito em importância, tanto na perícia civil, né, para os peritos judiciais e os assistentes técnicos, e também até fora dessa questão forense, Aham. apenas como uma questão de avaliação mesmo, em joalherias. Isso vem crescendo muito, e é uma tendência não só internacional, mas também aqui no nosso país. Tá? Foi incrível, eu agradeço muito, agradeço o seu sim, né? Porque assim como para mim e para o David é muito importante essa divulgação, né? Eu e o David, a gente é muito empenhado em divulgar as perícias, né? A forense criminal, a ciência em si, né? A gente fala que não adianta a gente querer aprender em YouTube, querer aprender, lógico, né? Soma uma aula ou outra de um profissional legal e tal, mas é importante também que a gente vá atrás de pessoas que estudem a ciência no seu cerne, né? Realmente a ciência em si. E aí, se não tiver pessoas como você para nos ensinar, como é que a gente vai aprender, né? E aí eu agradeço demais. E aí tem umas perguntas aí, umas pessoas de Claro. mãozinha. Oi? Vou responder uma rapidinho que eu vi ali, que está passando muito rápido, mas eu vi uma ali que me bateu, eu reposto sim, tá? Quem me marcar lá no Insta, eu reposto. Pode marcar. A Vera tá com a mão levantadinha ali. Sim, Vera. Boa noite. Eu não quero fazer pergunta, eu quero agradecer, tá? Por esse ensinamento, por esses esclarecimentos. Obrigada, doutora Sol. Ô, meu amor, imagina. Que venham outras, né, nesse estilo, assim, muito bom. Boa noite, viu, gente? Obrigado, Vera. Boa noite. A gente já tirou o print, tá? De quem tá na live, para poder fazer o certificado de vocês bonitinho. Então, não fiquem preocupados. E quem não é do grupo e quiser o certificado, entre em contato com a gente lá no Instagram, que a gente se comunica, tá bom? De qualquer forma, mesmo que não dê para responder muito agora, porque por causa do horário também, que já está mais para frente, quem me perguntar no meu Insta, qualquer dúvida, eu vou responder, posso não responder agora à noite, mas com certeza amanhã ao longo do dia eu vou responder, tá bom? E é isso, tá? Eu ainda tenho tempo para algumas questões. Eu estou vendo que a Ingrid está com a mão levantada, né? Está aparecendo aqui para mim. Se ela quiser fazer a pergunta oralmente. Oi, Newton, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer estar te conhecendo aí ao vivo, né? Boa noite para todos. Então, Newton, eu sou formada em design de moda, então eu tive essa parte de joalheria de moda na faculdade, então a gente conheceu um pouco, né? Mais essa parte, até que você comentou a questão de tradição, moda, que, né, a joalheria, ela tá aí. E hoje eu sou perita judicial na parte de grafoscopia e documentoscopia. E o meu interesse né, futuramente estar trabalhando com essa parte de gemologia forense, joalheria forense. Eu queria uma indicação de cursos, assim, tipo, onde eu deveria mais começar? Instituições, universidades, o que você indica? Tá, olha só, eu vou fazer uma propaganda minha. Pode fazer. Tá? Mas tá liberado. Tá, obrigado. Mas assim, nós estamos com um curso aberto para inscrições nesse exato momento, tá? Mas aí, por que vocês não vão encontrar isso no meu Insta, por exemplo? Tá? Porque ele não é aberto para todos. Ele é aberto apenas para peritos criminais e peritos judiciais ou assistentes técnicos, mediante comprovação. Como é que é essa comprovação?
Se for perito criminal, vai ter carteira de perito, vai ter matrícula pública. Se for um perito judicial, assistente técnico, tem que comprovar a inscrição em algum tribunal de justiça. Pode ser do Rio, pode ser de qualquer outro estado do Brasil. Então, eu faço questão de fazer uma pesquisa social, tá, nos inscritos no curso, por isso que eu não coloco na rede social. Vocês veem que eu posto tudo do meu trabalho, mas esse curso vocês não vão encontrar ali, porque não é aberto para todos, tá? Tem que ter esse critério. Então, esse curso está aberto nesse momento, ele vai começar agora meados de outubro, e é um curso de gemologia forense, tá? Não é de joalheria forense no geral, é um curso mais específico, voltado para a gemologia forense, onde eu abordo a parte geral da gemologia, e depois, são 10 aulas, se eu não me engano, são 10 aulas, eu pego as gemas mais importantes. Então, a gente tem um dia que é só diamante, um dia que é só rubi, um dia que é só esmeralda, um dia que é só safira, um dia que é só pérola. Quanto tempo, professor, de curso? São 30 horas. 30 horas? Que dá mais ou menos quantos dias? Pois é, eu acho que leva um mês e meio, porque é sempre as terças e quartas. É o seguinte, na verdade, eu que vou dar o curso, mas é por uma empresa, tá? Então, depois eu posso até disponibilizar para o David, ou para você, Sol, para vocês botarem no grupo o link da empresa com o link de inscrição. Aí, legal, já vou passar um mês na casa do David. Aí quem se interessar, entra lá, se interessar, fazer, mas lembrando só, por favor, tá, pessoal, que tem esse critério, é uma empresa que é voltada para a área forense, se chama o Júri e a Perícia. A empresa não é minha, tá? Não sou só, não tem nada a ver com isso, só estou sendo contratado como professor. Me interessou bastante. Curso, tá? Eu vou passar o link para a Sol e para o David depois, e eles repassam aí no grupo, e quem tiver interesse e for ou perito criminal, ou perito judicial, ou assistente técnico, tiver como comprovar, pode se inscrever. Bom? Tá bom. Tem o valor? Olha, aí tem que ser lá com a empresa mesmo. Assim, de cabeça, eu não sei quanto eles estão cobrando. Beleza. Tá?